Quantos homens espalham o pânico, a desesperança, o medo, a insegurança? A justiça divina vem ajudar os humildes, os simples, os verdadeiros e fiéis à verdade. A verdade liberta cada um dos seus próprios males pela vontade que cada um se impõe ao longo da vida. Ninguém deve temer o mal, seja ele qual for ou qual nome tenha. Quando a fé está dentro de sua vida, na sua alma, nas suas palavras, o conhecimento divino se estabelece em ti, ou naqueles que estão próximos de ti, e de alguma forma você é auxiliado para que você enfrente toda e qualquer situação, mesmo que o mundo possa parecer estar caindo aos pedaços, você sempre se sentirá seguro e amparado diante dessa justiça que sabe avaliar cada um pelo que cada um sente, o que cada um é e o que cada um faz. Jamais pelas aparências. As aparências são as condições que os seres humanos criam para poder enganar a si próprio e aos outros. Por isso que dizem que as aparências enganam, mas as obras, os feitos, falam por cada um. Nesse momento em que o planeta Terra está enfrentando a maior das pandemias criada pelos homens, não por Deus, mas criadas pelos seres humanos, também não é o vírus, é a mentira. É a mentira que eles resolveram contar para o mundo, e contaram muito bem, simplesmente dando exemplos de medo, de insegurança, onde aqueles seres que parecem ser poderosos, onde parecem se render a essas doenças tenebrosas, nada mais do que estão fazendo a obedecer um plano estratégico de quererem mudar as fisiologias do mundo, as fisiologias pessoais, os entendimentos de cada um. Diante disso, até mesmo foram abaladas as estruturas religiosas dos falsos religiosos, da falsa religião, das falsas ideologias, dos falsos profetas, disfarçados em seus codinomes prediletos. Aqueles que se apegaram aos ensinamentos do Cristo e evoluíram com estes ensinamentos, não tiveram medo porque acreditaram que a providência divina, dentro desse processo de comunicação ensinado pelo Cristo, que através da prece você pode falar com aqueles que estão do outro lado da vida, ou seja, no mundo espiritual, e assim não apenas diálogos familiares são tratados, mas conhecimentos e ensinamentos são transferidos do mundo espiritual superior para a vida na Terra, para ajudar aqueles que perseveram diante da verdade, do amor e da justiça. Essas intervenções espirituais acontecem periodicamente na Terra, sempre que as sombras tentam de alguma forma persuadir e perseguir as crenças religiosas. Porque sabem os homens que querem dominar o mundo que a fé é algo perigoso e que eles não conseguem dominar, por mais que eles tenham armas, por mais que eles prendam, por mais que eles matem, por mais que persigam, por mais que proíbam. A fé no Cristo continua cada vez mais forte, fortalecendo aqueles que aprenderam a confiar em suas palavras e absorver os seus ensinamentos. Se o que está embaixo assemelha-se ao que está em cima, então
a intervenção divina está acontecendo no planeta, afastando, né, as sombras da luz e deixando que a luz do conhecimento traga clareza aos corações, não apenas para confortá-los, mas para curá-los e para preveni-los de todas essas insolentes palavras de despreparo desses seres humanos que não se colocaram em nenhum momento nas condições dos mais simples e humildes, que se apavoraram mediante a ignorância que lhes foram embutidas nas suas vidas. Primeiro, não deram acesso à informação. Segundo, manipularam por terror através das mídias que mostraram abertura de covas, compras de caixões, compras de sacos plásticos para envolver os corpos daqueles milhares ou milhões que na concepção, diante desses boatos que se espalharam pelo mundo, que morreriam em pouquíssimo tempo. Ocorre que nada disso aconteceu, mas essa insistente manipulação continuaram a assombrar o mundo e as pessoas também. Dentro da providência divina, para se conter o mal, vem a luz da verdade e do bem. Diante disso, os laboratórios espirituais, ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas, foram desenvolvendo tratamento através de fluidos que podem ser canalizados por qualquer ser vivente do planeta, qualquer ser humano, a fim de que possa transmutar todo o contexto energético vibracional na remodulação dos DNAs, ou seja, as nanopartículas que em fundamentos aglomeradas ou amalgamadas formam inteligentemente a estrutura molecular de cada órgão, cada tecido ou cada parte do corpo humano, regenerando-a. A fé, por mais que uma vez já foi demonstrada aos que têm, que não os contaminam com qualquer doença ou qualquer vírus, bactérias, e nem com as mentiras contadas por aqueles que estudam e se preparam para isso. Quando vós fordes preparados para usar a água fluidificada, a água contida na prece de cada um, onde esses fluidos trazidos do mundo maior, que são derramadas em todo o planeta Terra, para que aqueles que estejam com as suas antenas ligadas possam atrair esses fluidos às suas vidas, aos seus corpos, aos recipientes que ali são colocados, para a captação dessa fonte de vida, fonte de luz, como se fosse uma pílula de vida. Uma pílula que é transmutada, invisível aos olhos humanos, mas visível e perceptível ao corpo perispiritual, que absorve intencionalmente tais vibrações energéticas e, como um choque de luz, favorece a multiplicação da energia entre as células, entre os anticorpos, fortalecendo-os e criando um sistema imunitório, um campo de defesa capaz de reagir a toda e qualquer intempérie viral, em qualquer intempérie física, até mesmo as intempéries astral. Quando cada um dos irmãos envolvidos numa reforma íntima, tratando de se curar, tratando-se de se prevenir de todos esses males, vivendo a verdade a partir do momento em que vós estáis não apenas sendo avisados, mas estão sendo ajudados nessa reforma, proposta do planeta e de todos os seres humanos entre encarnados e desencarnados que aqui estão.
Os que estão utilizando-se da água fluidificada com tranquilidade e certeza estão tendo a absoluta fórmula correta de cura. Primeiro passo da cura é a cura da alma. Não importa a denominação da doença que cada um tem, quando envolto na fé, quando envolvido num trabalho verdadeiro de fé, ocorre uma reação gigantesca em cadeia no corpo humano, provocando uma corrente magnética poderosíssima que vai causando em cadeia uma reação positiva, reanimando o funcionamento de cada um dos órgãos vitais. Sabendo que o corpo físico ele é movido pela energia do espírito, ou seja, os órgãos do espírito, ou seja, a energia do perispírito, impulsiona a reação do corpo humano. Isso tudo é movimentado pelas ações intelectivas, ou seja, o tronco cerebral, através dessa rede de filamentos da medula que interligam todos os ossos, membros, nervos, tecidos e vão os impulsionando de acordo com a necessidade que cada um tem e dentro dessa condição inteligente que é a criação, impulsionando-a proporcionalmente a quantidade de fluidos para cada um desses órgãos em regeneração. Quando é solicitado aos irmãos que hajam com verdade em suas vidas, que hajam com amor no coração, que não propaguem o mal, que não desejem o mal aos seus irmãos, é uma fórmula que os espíritos destes laboratórios do mundo espiritual lhes dão para que vocês criem uma imunidade a todo tipo de vibração negativa que possa lhes causar ferimentos ao perispírito, gerando doenças ao corpo. Quando o espírito está saudável, o corpo reage e provoca-se a cura no campo material também. Mas se acaso as vossas mentes tentam enganar-se justificando os seus processos de raiva de alguém, de ódio de alguém, ou essas síndromes todas de perseguição aos outros que se tem por causa de ideologias criadas pelos seres humanos, sejam elas quais forem, não importa a denominação. A imaturidade daqueles que desejam o mal dos seus irmãos mostram o despreparo que estão diante desse processo ascensionativo que o planeta está vivendo e convidando os seres humanos a ascensionar com o planeta. Pois sabendo que esses que vibram na corrente do mal serão logicamente banidos do planeta, não para o fogo eterno ou para o fim, mas para as condições vibracionais que cada um cria em planetas circunvizinhos à nossa galáxia presente. Aos irmãos que estão preocupados com os fenômenos naturais, digo-vos, pois, que não deveis se preocupar com isso, e sim, deveis preocupar e ocupar vossas mentes em saber o que fazer diante desses momentos, sejam eles tectônicos, sejam eles atômicos, sejam eles físicos, através da mãe natureza, através dos ventos, através das águas, através do próprio movimento da Terra em choque. Quando você tem conhecimento, o livramento acontece. E as fórmulas que os Espíritos de Deus estão trazendo para o planeta é justamente pela reforma íntima que cada um o faz. Não adentra ao reino dos céus aqueles que estão contaminados
com raiva dos seus próprios irmãos. Pois Jesus não permitiu que Pedro ali, ao desembainhar a espada do soldado de Malcolm, Jesus fez com que a sua orelha fosse ali colocada no devido lugar, pois a violência ali declarada mostrava a imaturidade do Espírito diante do Cristo, que estava ensinando a amar até aos seus inimigos. Se o Cristo ensina a amar aos seus inimigos, o que somos nós que nos dissemos discípulos do Cristo? Se não cumprirmos esse mandamento, nos protegendo devidamente da maldade alheia, mas não nos tornando tão ruins quanto eles, quando nós desejamos o mal que eles nos desejam. Ou seja, não pode haver uma fé controversa. A fé tem que ser aquela que ascensiona o ser que a conhece. Pois aqueles que dizem que têm fé, que acreditam no Cristo, no amor do Cristo e odeiam os seus próprios irmãos, mostram que não estão preparados e imaturos estão para essa jornada que o Espírito toma para a sua evolução. A limpeza do coração que fora sugerido com a água fluidificada é devido a esses momentos insanos por qual o mundo passa. Não pensem vocês que a classe que hoje comanda o mundo, dentro do campo da política, do campo da religião, do campo da ciência, não pensem vocês que eles têm alguma certeza de alguma coisa. São homens ali que foram colocados em seus mantos governamentais, dirigentes, ou até mesmo mantos sacerdotais, para poderem guiar os seus povos. Aí, dentro desse contexto, cada um mostrou exatamente a capacidade que tem de ser ou não ser um bom gestor político, de ser um bom sacerdote, ou de ser um bom no campo da medicina celestial aqui na Terra. Visando a evolução do planeta, todos foram colocados nos seus devidos lugares como uma última oportunidade promovedora de sua ascensão. Ou ajuda-se milhares e milhões de pessoas, ou os mesmos karmas que os trazem pelos pesares cometidos no passado, os assombrarão por milênios em outros orbes, espiando na escuridão os males que fizeram a si mesmos, arrastando para com eles aqueles que se deixaram envolver, que se deixaram levar pela sua própria maldade, pois o mal só contamina aqueles ao qual tem afinidade. E as afinidades demonstradas no campo do sacerdócio, campo político, campo científico e até mesmo campo filosófico, foram criando separações entre esses grupos, entre aqueles que aprenderam a verdade do que a filosofia ensina, da medicina, do sacerdócio e da política. Ou seja, o trigo se demonstrou trigo nesses meios e o joio mostrou com façanha o que ele é. Não cabe aos irmãos julgar o caminho de cada um, pois a cada um já traz em si mesmo uma quantidade de pecados que os tornam incapazes de julgar ou de condenar os seus próprios irmãos, que já condenados estão pelas suas próprias mazelas na terra, em todos os campos existentes: filosofia, na política, na ciência e na religião. São todos seres humanos ocupando posições momentâneas, com o intuito, sim, de salvarem suas próprias vidas
pois os mesmos quase que incapazes são de salvar a si próprio no momento. Portanto, aos nossos irmãos nada deveis temer, mas sim buscando a verdade com humildade dentro dessa limpeza espiritual que cabe a cada um fazer, para proteger os seus, proteger a família e proteger a sua própria evolução, não se contaminando de forma alguma pelas indulgências, pelas cobranças ou acusações, nem mesmo a leviandade daqueles que não os entenderão. O caminho é livre dentro dessa porta estreita, do caminho estreito que cada um está. Através da ação desses fluidos que estão sendo derramados na Terra, cada ser humano está se revelando melhor ou pior. Não há lugar mais para os mornos, para aqueles em cima do muro. Não há mais espaço para esses. Cada vez mais agora, aqueles que se tornam bons e justos, mais amparados se tornarão na medida em que permanecerem humildes, pois se os mesmos começarem a utilizar-se desses fluidos regeneradores e mostrarem fraqueza, zombando ou tentando fazer qualquer tipo de comparação, mostrarão que não estão aptos à ascensão que desejam. A cura está sendo trazida para a Terra em doses homeopáticas dentro das condições que cada ser humano assim se colocou. Portanto, cada um vive o momento que se preparou para viver, com todas as ofertas de ensinos que foram dadas, todas as ofertas de fé que foram ensinadas. Dentro da grande doutrina da vida, aonde o Cristo é o condutor do planeta, sempre alerta e atento, vem ele convidando cada um a essa regeneração íntima. Esses fluidos estão ajudando a humanidade a fazer as suas próprias escolhas. Nada deveis temer nesse momento crucial que a humanidade vive. A água fluidificada é um mecanismo de regeneração oferecida a todos os irmãos. Com ela, você pode eliminar os males físicos e os males invisíveis. É só haver verdade nos sentimentos que dizes ter, sem vinganças, sem raivas, sem perseguição à sua própria espécie, pois estamos lidando com irmãos do planeta todo, indiferente da língua que cada um consegue professar, independente da fé que cada um possa dizer que tem. O amor é o fiel da balança nesse momento da humanidade. Quem o tem verdadeiramente será livrado de todos os males. Mas aqueles que dizem ter, mas vivem com sentimentos de vingança, de ódio, de preconceitos em seu coração, esses sofrerão a pior das abominações pela mentira vivida nesse momento de transição. Atentos, irmãos, aos fluidos e à presença do Cristo vivo em seus corações, em suas casas, através da fé, pela verdade vivida. Quem vos fala, vosso irmão e amigo, Agostinho.